Boa noite, irmãos. Vamos iniciar esse nosso culto de doutrina desta quinta-feira. Eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia dando o contrário. No livro, na verdade, na carta, de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Nos diz assim a palavra do Senhor: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar? Pai Santo, bendito e majestoso, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede e por essa noite que temos a oportunidade de nos achegar ao Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Agradecemos ao Senhor por todo o teu cuidado e pela maneira graciosa pela qual o Senhor tem agido sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor que esteja aceitando os nossos louvores e a nossa adoração, que seja de fato aprazível, agradável ao Senhor. Seja com os nossos irmãos que estão nesse período de férias, aproveitando para viajar. Esteja o Senhor guardando-os nessas estradas, protegendo-os. Que eles tenham, Senhor, a lembrança de sempre estar adorando e exaltando o teu nome. Seja com aqueles que estão trabalhando, com os que ainda estão estudando, protegendo, guardando-os e fortalecendo-os, ó Deus. Sobre aqueles que estão desanimados, aviva a obra sobre o seu coração. E sobre os enfermos nós rogamos as mais ricas bênçãos, pedindo ao Senhor que os levante dos leitos, para que eles possam se juntar a nós, adorando e bendizendo o teu santo nome. Seja então, Pai, toda honra e glória ao Senhor, e que os nossos louvores possam ser do teu agrado. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Hino 108. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente. Depois nós vamos ficar um bom tempo sentados. Convido os irmãos a se colocarem em pé, para nós louvarmos ao Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quero ouvir. E ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz com Jesus eu Senhor sou feliz com Jesus. Você é? Sou feliz com Jesus.
igreja, tá? Meu triste, Ele pagou. Diga isso com alegria. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa próxima eu aguardo mesmo com anseio. Eu anseio do meu Salvador. Em breve virá nos levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos falar com Ele. Senhor, muito obrigado pela paz e a alegria que o Senhor traz ao nosso coração. Nem sempre as coisas são fáceis, mas com a Tua presença nós temos alegria e nós queremos louvar o Senhor por isso. Glorificado e exaltado é o Senhor nesta noite, neste lugar. Recebe, Senhor, no Teu trono a nossa adoração, o nosso culto. E ao ouvirmos a palavra do Senhor, que ela venha transformar a nossa vida para uma vida melhor em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um trechinho do que está escrito lá em Lucas, capítulo 1. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com o poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Senhor, nossa alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com o poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrando amor. Declare isso. Sim, Senhor, Tu és Senhor. Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do
vide florescer, porque santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo és, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Coisa maravilhosa é poder declarar que o nosso Deus é santo. Meus irmãos, hoje nós vamos estar abordando um assunto novo a respeito da doutrina, e eu creio que seja uma das partes mais fascinantes da doutrina da graça e do cuidado do Senhor. A forma é impressionante como Deus a apresenta nas Escrituras, que é a respeito da graça comum. Muito se fala da graça espiritual, que é da graça especial, que é a chamada graça salvífica, né? Aquela graça na qual o Senhor vem sobre nossas vidas, nos alcança, nos faz vivo novamente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos dando vida e transformando o nosso coração, habilitando a glorificar, adorar e exaltar o Senhor, fazendo com que brote em nós mesmos uma fé firme, confiante, totalmente alicerçada nesse Deus bendito. Essa é a chamada graça espiritual. Mas há uma graça que é considerada, chamada de graça comum. E antes da gente poder entrar nesse tema, a gente precisa de definir algumas coisas. Primeiro, aquilo que a gente já sabe, o que é graça. E a palavra graça significa o movimento de Deus em favor do ser humano, mesmo ele não sendo merecedor. Então Deus se move a favor do ser humano, mesmo o ser humano não tendo merecimento algum, e ele vem em essa direção, né? E ela está amplamente ligada a este amor que o Senhor tem pela sua criação, ou pelo seu eleito. Comum, aqui é algo que aponta para essa graça como sendo ampla, não no sentido dela ser menos ou mais inferior, ou seja, não é a intenção de que ela seja assim desqualificada, mas a ideia de comum é porque ela não tem acepção. Ela trabalha num todo, em toda a humanidade. Essa é a ideia que é apresentada sobre essa graça, tá? Isso que a gente apresenta. Atinge todos os homens, né? Então é importante a gente alertar que essa graça comum, ela não é a mesma coisa da graça salvadora, ou a graça especial, né? Porque ela não habilita a pessoa para encontrar a Cristo como seu Salvador. Não é essa a função da graça comum. Um conceito que a gente pode usar para definir graça comum é que a graça de Deus, que é comum a toda a humanidade, ela é comum porque seus benefícios se estendem a todos os seres humanos sem distinção. Ela é graça porque é concedida por Deus em sua soberania, e ela ainda atinge aqueles que não merecem de forma alguma o seu cuidado, tá certo? E um texto que a gente pode usar para entender um pouquinho desta realidade é Mateus capítulo 5, versículo de número 45. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 45. A parte B deste versículo é a parte que nos interessa. Ele começa assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Aí a parte B é que nos interessa. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mostrando aqui a ação da graça de Deus na questão da natureza, aonde ele atinge todo o ser humano, né? A questão toda nesse conceito teológico é porque é o seguinte: quando o homem pecou, ele se tornou destituído
da presença de Deus, da justiça e da bondade. E algumas coisas a gente precisa ficar pensando. Mas a gente consegue ver atos de bondade ainda na humanidade. A gente consegue ver restrições do mal ainda na humanidade. Uma pergunta que deve ser feita é por que Deus não destruiu toda a humanidade? Não acabou, não aniquilou ali na hora que Adão pecou toda essa situação? Por que Ele ainda suporta os filhos da ira? Por que Ele ainda guarda o dia do juízo? Tudo isso tem a ver exatamente com essa ação graciosa de Deus. Um favor imerecido para com a vida daqueles que não tem nada a oferecer ou nada a dar e a qual o Senhor não quer alcançar com a sua graça espiritual ou a sua graça salvadora. O estado do pecado do ser humano faz com que ele não seja merecedor de bênção alguma de Deus. Se Deus não derramasse sequer uma bênção sobre o ser humano, ele não estaria sendo injusto nem mau, ele só estaria sendo justo, porque o pecado faz com que o homem seja merecedor da justiça de Deus. Estão entendendo isso? A ideia da graça comum tem a ver com o fato de que Deus ainda beneficia a pessoas ímpias. Ele ainda age com misericórdia sobre a vida de pessoas que nunca serão regeneradas, que nunca encontrarão a salvação. Ele ainda atua neste mundo. Essa é a ideia da graça que é apresentada. Quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se réus da punição eterna e da separação de Deus, conforme está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Do mesmo modo, hoje, quando os seres humanos pecam, eles se tornam sujeitos à ira de Deus. Eles já estão condenados pela descendência em Adão, e aí são responsáveis pelos seus próprios atos, pela sua própria realidade, né? E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, o que isso significa? Isso significa que uma vez que as pessoas pecam, a justiça de Deus requer somente uma coisa: que elas sejam eternamente separadas de Deus, alienadas da possibilidade de experimentar qualquer bem da parte dele, e que elas existam para sempre no inferno, recebendo apenas a ira de Deus. Essa é a justiça do Senhor. Mas o interessante é que não é isso que está acontecendo nesse exato momento sobre a humanidade. Nós ainda vemos o benefício, o beneplácito, a ação misericordiosa de Deus sobre este mundo caído. Vocês concordam comigo? Que Deus ainda derrama da sua graça e da sua misericórdia? E é justamente isso que nós chamamos então de graça comum. Essa que é a questão da graça comum, né? E a gente pode achar interessante isso, porque quando nós olhamos, por exemplo, existe duas linhas ou dois seres que são que se rebelaram contra o Senhor e que são passíveis da disciplina e da punição por conta da justiça de Deus. Uma é Satanás com seus anjos, né, ou Satanás e os seus demônios, que estão condenados eternamente. Deus não manifesta o menor tipo de graça sobre a vida deles. Pelo contrário, eles estão completamente destituídos de qualquer bondade, de qualquer situação, e eles são, por essa natureza, plena e totalmente maus. Porque toda benevolência e toda bondade, e tudo que há de bom, de amor e verdadeiro, procede de Deus. Ausente de Deus, só resta o ruim, só resta o mal. E Satanás está totalmente destituído disso. Deus poderia fazer a mesma coisa com a segunda classe das suas criaturas que caíram nessa condição, que é o homem. Mas ele não faz. Ele não age da mesma forma sobre essas criaturas. Então a doutrina da graça comum, ela visa estudar esse aspecto, procurar compreender essa ação da misericórdia de Deus sobre a vida do ímpio. A pergunta é: por que Deus faz isso? Por que Deus permite que estes ainda sobrevivam? Por que Deus permite que eles prosperem? Por que Deus permita que o mundo ainda continue nessa condição? Então, a graça comum, ela vai responder a essas questões. Ela vai trazer respostas a esta realidade. Tá certo? Pergunta. Comentário.
Nenhuma? Joia. Vamos pensar comigo aqui, nós vamos começar a pensar um pouquinho. Deus é 100% justo? Sim ou não? Ele não falha de jeito nenhum na sua justiça, falha? Deus é 100% fiel à sua palavra? Ele pode quebrar a sua palavra? Não, porque se ele quebrar a sua palavra, ele passa a ser mentiroso. E ele não é mentiroso. Ele é verdadeiro, 100% verdadeiro. Então, abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 2, para a gente pensar um pouquinho sobre umas coisas interessantes. Gênesis, capítulo de número 2. Versículo de número 17. Quem achar, pode levantar a mão que o microfone vai até você para você fazer a leitura para a gente. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Joia. Deus é justo? 100% justo? Deus volta na sua palavra? Ele pode mudar a sua palavra? Porque senão ele deixa de ser verdadeiro. Joia. Passa, por favor, as páginas da Bíblia aí. Vai lá para o capítulo de número 5. Eu quero que alguém faça a leitura do versículo 3 e 4 para mim. 3, 4 e 5. Faz o sinal aí que é para o Daniel levar o microfone. Gênesis 5, versículos 3, 4 e 5. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus não muda a sua palavra, se ele não pode deixar de cumprir a sua palavra, se ele é 100% justo e verdadeiro naquilo que ele fala, e se ele disse que no dia em que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem, certamente ele morreria, por que ele não morreu no mesmo dia? Misericórdia? Mas misericórdia baseada em quê? Pela graça? Mas graça baseada em quê? Qual o fundamento, qual o motivo pelo qual Deus não faz isso? Qual o motivo pelo qual ele não sentencia e termina aquilo de imediato? Essas perguntas são perguntas que permeiam a mente dos teólogos quando nós estudamos a visão da graça. Que é amor? O Lucas está falando ali que é o amor, que é por conta do amor. Qual é a questão? Durante muito tempo, os teólogos foram estudando essas questões, e alguns vão dizer o seguinte: não, é muito simples, é porque Deus dividiu essa morte em 2 estágios. A primeira condição foi a morte espiritual. Paulo diz que o homem agora está morto nos seus delitos e pecados. Ele não tem mais ligação, está completamente separado de Deus. Essa é a primeira condição. E aí, como parte dessa condição, ele caminha sobre essa terra para ter então a segunda morte, a morte final, que é a separação eterna. Mas isso não justifica a ação de Deus, porque dá a impressão que é uma punição dividida em escalas, né? Puniu uma parte, depois puniu novamente. Não é essa a visão que o texto nos dá. Alguns vão dizer assim, não, é por conta do amor de Deus, como o Lucas falou, né? Deus derramou amor da sua misericórdia. Tá, mas se morreu, se foi condenado à morte e viveu 1000 ou 2000 ou 5000 ou 6000 anos, depois cai na eternidade do inferno da mesma forma. E aí? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? O que exatamente é esse amor, essa misericórdia sobre a vida dessas pessoas que eles vão viver e vão ser condenadas? Qual a diferença dele nascer como um aborto, nascer morto, ou dele viver 1000 anos e depois morrer, se o destino final é o mesmo?
Estão compreendendo? Mudou alguma coisa na sentença de Deus em relação a isso? Por que que Deus, então, suporta esses filhos da ira? Eu não estou dizendo que Adão é filho da ira, eu estou dando um exemplo de Adão. Por que que ele suporta essas pessoas? Por que que ele suporta? Por que que Deus suporta, por exemplo, a existência de um Hitler? E tantos outros homens terríveis que tiveram. Por que que Deus suporta, por exemplo, a existência do Duvier e desse outro caboclo aí que fizeram esse filme horrível aí sobre Jesus? Né? Que está aí na Netflix rodando aí. Por que que Deus suporta essas questões? Aí é que nós temos que entender a visão da graça comum numa condição mais ampla, maior e mais esbanjante do que o próprio benefício do homem naturalmente. Porque é muito fácil eu dizer, Deus derrama da sua graça geral porque Ele ama as pessoas, então Ele derrama. Mas que amor é esse? Que tolera para a condenação. Não é um amor. Tem algo mais do que isso. Vocês concordam comigo? Que vai ter algo mais do que isso? Que vai ter algo mais profundo, mais direcionado em relação a isso? Então, veja bem, milhões de descendentes de Adão até o dia de hoje não morrem e não vão para o inferno logo quando pecam. Mas eles continuam a viver por anos a fios até, desfrutando de bênçãos até incontáveis nesta vida. Como pode ser isso? Como é que Deus então pode conferir bênçãos a pecadores que somente merecem a morte? Não somente aos que finalmente estão sendo salvos, mas a esses que são condenados. Se olharmos para o mundo ao nosso derredor e contrastarmos com o fogo do inferno que ele merece, podemos então ver de forma evidente a graça de Deus sobre este mundo. Se você olha ao derredor, se você olha para as pessoas, se você olha para a televisão, você olha para a instituição, se você olha pela forma como o mundo anda, você vai perceber que há só degradação, mas ainda permanece pela graça comum de Deus, né? Podemos distinguir então essa graça de forma diversa, em categorias específicas em qual ela age sobre este mundo. Então, antes da gente responder o motivo pelo qual Deus derrama dessa graça, nós precisamos de perceber essa graça neste contexto mundial. E há algumas esferas específicas na qual nós podemos perceber que Deus está agindo sobre a humanidade para o bem. Para o bem, ainda que ela não mereça, ainda que ela não tenha nenhum benefício em relação a isso, tá certo? Então, antes da gente responder por que Deus derrama da graça comum, nós precisamos de conhecer o derramar dessa graça comum no contexto do mundo em que nós vivemos, ok? Algum comentário, alguma pergunta que alguém queira fazer? Adolfo? Daniel, leva ali. Pastor, só comentário mesmo aqui em Lamentações, né, de Jeremias 3:22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas aí, esse fato de não sermos consumidos, é a graça ou é a misericórdia? É a graça. A ideia de misericórdia é uma ação, é a manifestação da graça que Deus manifesta, né? Agora é interessante, porque Jeremias é um crente, e ele está falando para crente, né? A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela não se refere a essa misericórdia a um modo geral, mas ele se refere à situação que ele se encontra de ver Israel destruída, de perceber que Deus está castigando o povo, mas esse castigo não vai durar eternamente e que há uma esperança de renovo, né? Então é bom a gente separar isso. Vamos lá. Vamos entender então a questão da graça comum nas esferas. Primeira esfera na qual nós podemos perceber a graça comum é a esfera física. Os descrentes, aqueles que não conhecem a Deus, continuam a viver neste mundo somente por conta da graça comum. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é a vida. Além disso, a terra não produz somente espinhos e ervas daninhas. Ela não produz só
a essas condições, né? Nem permanece num deserto ressequido. Mas a graça comum de Deus provê comida e material para a roupa, para o abrigo, muitas vezes em abundância e diversidade. E muitas vezes o ímpio com a prosperidade maior que às vezes até um justo. Alguém que foi salvo, às vezes você vai chegar aqui e falar assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ela não serve a Deus, não teme a Deus, ela tem uma prosperidade na sua produção, na sua condição, às vezes até melhor do que alguém que tenha uma vida voltada para o Senhor. O Antigo Testamento também fala da graça comum de Deus, que vem aos descrentes como aos crentes. Ela vai falar de uma forma geral. Um exemplo específico disso, nós encontramos, por exemplo, na vida de Potifar, o capitão da guarda do Egito, que comprou José como escravo. Gênesis 39, versículo 5, nos diz assim, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Potifar não é um crente, ele não é um temente a Deus, ele é um egípcio adorador de deuses. Ele é alguém que levou a José sem saber sequer quem era o Deus de José. Mas ele foi abençoado pelo trabalho de José. José abençoou a vida. Quem prosperou não foi José, José continuou escravo. Quem prosperou foi o seu patrão, foi o seu senhor, que teve melhoras no seu campo, melhoras na sua casa, né? Ele foi beneficiado pelo trabalho de José. José não comeu do fruto do seu trabalho nessa condição. Quem foi beneficiado foi exatamente Potifar, né? Davi fala de modo muito mais geral a respeito das criaturas que o Senhor fez. Abre, por favor, lá em Salmos 145. Nós vamos ler o versículo 9, 15 e 16. Salmos 145, versículos 9, 15 e 16. Acharam aí? 145, 9, 15 e 16. Quem achou? Vai fazer a leitura para a gente? Levanta a mão aí. – 145, versículo 9, 15 e 16. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam toda a terra. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. A todo vivente. O Senhor abençoa a todos e derrama da graça sobre a vida de todos. Estes versículos e alguns outros nos faz lembrar que a bondade de Deus, então, ela é derramada sobre toda a terra e sobre toda a sua criação, beneficiando a todos, né? E isso não é algo que acontece automaticamente, é algo deliberado, é algo determinado por Deus. Se Deus não derramar da sua bênção, não há vida sobre a terra. Se Deus não der a chuva no seu tempo, não há produção. Se não houver sol no seu tempo, não há produção. Tá certo? Não há como produzir absolutamente nada. Então, isso é um ato da benevolência de Deus. Os gnósticos vão dizer, que isso, na verdade, é uma determinação mecânica. Que Deus fez o universo, o mundo, colocou as engrenagens para que pudesse rodar e se ausentou. E está lá numa rede descansando, cuidando da vida dele, e a gente aqui vivendo nesse automático, né? Como o relógio automático. O relojoeiro construiu o relógio, e você balança ele, automaticamente ele dá corda sozinho, e ele vai funcionando automaticamente, ele é autônomo, né? A ideia dos agnósticos é que Deus fez esse mundo autônomo, mas não é a ideia que a Bíblia apresenta. A ideia que a Bíblia apresenta é que Deus é o gerente, é o governador, é o diretor, é o soberano que rege e que determina as coisas. Ainda que ele tenha dado a lei das estações, as estações só acontecem porque ele governa as estações.
Não é automático, entende? O que a Bíblia vai dizer é que não é automático. E isso é que beneficia toda a humanidade. Ele poderia parar de fazer isso. Então nós olhamos para essa questão natural, para a questão física, e percebemos que a bondade de Deus ali está agindo. Essa é uma visão da graça comum de Deus. De que Deus tem, de forma comum, abençoado a todas as suas criaturas. Inclusive aqueles que o menosprezam, que não o conhecem, e que não querem nem saber dele. Esses ainda assim são alvos dessa benevolência. Pergunta. Fala, Iago. Pastor, eu queria saber em relação ao Novo Testamento, a gente vê aquelas pessoas as quais Jesus curou, como aquela mulher da Sírio-Fenícia, né, que tinha a filha endemoniada, e aquele que entrou por cima do teto, e todos aqueles que Jesus curou. A gente vê ali um alvo da graça comum de Deus, né? Mas a minha dúvida é se essas pessoas foram salvas. Se a graça salvífica de Deus estava sobre elas. Em algumas você vai ver essa evidência da graça salvífica. Jesus responde com relação à sua fé vos salvou. Em alguns casos você percebe essa reação da confiança da vida deles em Jesus. Mas há um caso em específico em que isso fica dúbio. Por exemplo, quando Jesus cura os 10 leprosos, e apenas um volta para agradecer. Então você percebe que não há um reconhecimento de Deus. Agora, essa é uma pergunta que só quando estiver com Jesus a gente vai poder responder. Ou quando a gente chegar lá no céu, o cara fala assim, ó, lembra, eu sou aquele que foi curado. Porque é uma coisa muito pessoal, a salvação é algo totalmente individual, é algo meu com Deus, né? E eu é que sei da minha vida com Deus. Então a gente não pode definir isso. Mas aí você vai dizer, há evidências de pessoas que de fato se converteram, que de fato foram transformadas pelo Senhor Jesus em relação a isso. E há evidências, como o caso desses 10 leprosos, em que eles receberam a bênção, mas não foram feitos. O motivo pelo qual os milagres estão registrados é para dar a vazão ao cumprimento da profecia de Isaías, que é o ano aceitável do Senhor. O ano em que Deus, então, vem derramar da sua graça é o ano do jubileu, né? É inaugurado, então, esse período. Então, os motivos dos milagres serem registrados é para esse fim. Tá certo? Mais alguém? Não? Então, vamos lá. Segunda esfera na qual nós encontramos a graça de Deus sendo derramada sobre a humanidade. É a esfera intelectual. Queridos, a Bíblia declara que Satanás é mentiroso, pai da mentira, e que não há verdade nenhuma nele, correto? João 8,44 declara essa questão. Satanás é mentiroso e não há nenhuma verdade. Também a Bíblia vai declarar que ele é como uma espécie de príncipe sobre este mundo, regendo e manipulando as pessoas para o mal, né? Levando ou incentivando as pessoas a viverem nesse mundo de maldade. E o que acompanha Satanás é sempre a maldade no seu extremo. Nada menos do que isso. Mas os seres humanos, no mundo, mesmo os descrentes, não estão totalmente entregues à mentira, à irracionalidade, à ignorância, à maldade. O ser humano, e Jesus vai dizer isso, quando ele diz assim, qual é o pai que quando o filho lhe pedir um peixe ou um pão, lhe dará uma pedra ou um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Senhor? Né? Então, nós olhamos para o mundo e nós vamos perceber, pega um exemplo aí, você pode conhecer um cara que é um assassino, é um matador. No entanto, ele tem família, tem esposa, tem filhos, e até trata bem, às vezes, a sua própria família, melhor do que a gente imaginava. Né? Pega esses traficantes, as pessoas que mandam matar, fazer isso, fazer aquilo, né? Você vai ver que pessoas que têm ainda nele uma restrição, ou algo de bom, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Algo que é benéfico ou que retém essa questão. Há alguma coisa no seu intelecto que faz com que ele não seja entregue à total irracionalidade dos seus atos. Pessoas que têm pouca compreensão da verdade, ainda assim têm uma noção da verdade. Em lugar nenhum, em cultura nenhuma, a mentira ela é vista como uma virtude. Mas a verdade é vista como virtude.
Não há nenhuma cultura, por mais primitiva ou avançada que seja, que vai dar louvor à mentira, à enganação. Há princípios que eles estão integrados à vida do homem, tá certo? Há princípios que estão integrados à sua realidade, né? Algumas pessoas possuem inteligência e entendimento avançado. Isso também deve ser visto como resultado da graça comum de Deus. João fala de Jesus, dizendo que Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. João 1,19. Que traz a lume toda a realidade. Em seu papel como criador e sustentador do universo, não particularmente no seu papel como redentor, mas como o próprio criador, o Filho de Deus concede então esse entendimento, essa iluminação para o intelecto, para o desenvolvimento do intelecto humano. Isso tudo é alvo da graça de Deus. A graça de Deus na esfera intelectual também ressalta a capacidade de capturar a verdade e distinguir o erro, e de experimentar o crescimento em conhecimento que pode ser usado na manifestação para o bem do homem. As criações que nós temos, as descobertas científicas, as descobertas na área da saúde, né? Na propagação da vida, no meios de comunicação, tudo que facilita a vida, todo esse entendimento e esse conhecimento não é nato do homem. Não é algo que, não, é porque ele é um ser mais racional do que os outros. Se a gente fosse pensar nessa visão da evolução, a gente estava perdido, porque qual animal que chega próximo do homem o suficiente para poder dizer que nós somos evoluídos dele? Qual o ser que tem uma inteligência como a nossa? Eu costumo questionar filosoficamente a visão da biologia. O que diz que eu sou um animal? Porque se eu for olhar no contexto do reino animal, eu não me enquadro em nenhum dos casos. A minha inteligência está acima e muito. A minha adaptação por conta da inteligência se torna muito maior. Eu não tenho asa, mas posso voar. Eu não tenho nadadeiras, nem tenho guerras, mas posso mergulhar, nadar. Não tenho velocidade em mim mesmo, mas corro mais que qualquer outro animal, usando a inteligência. Eu não consigo ter pelo suficiente para morar no polo, mas consigo usar roupas e fabricar de forma sintética até. Tudo isso é maneira de manifestação da graça, porque serve para a preservação da vida. Esse intelecto que o homem tem, a forma como ele usa, como ele direciona, pensando no bem comum do outro, é alvo da graça de Deus. Não é algo que vem do homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos totalmente depravados. Somos inclinados para o mal e extremamente corruptos no nosso ser, porque o pecado nos levou a isso. Mas a graça de Deus age sobre nossa vida de tal forma que nos faz caminhar nessa direção. Então, alcançar essa dimensão produtiva, né, num sentido mais prático, quando nós entramos numa mercearia e observamos lá na prateleira os alimentos, lá os manufaturados, os colhidos, aqueles que foram separados, a forma de cuidado, de conservação, você vai olhar, é Deus dando ao homem capacidade de sobreviver. No calor escaldante, no frio causticante, no local tropical, seja onde for, o homem consegue sobreviver, adaptando as condições e criando meios para que ele possa viver. Qual animal faz isso? Como é que eu posso, então, ser um animal como um outro animal? Entende? Então, a gente precisa de pensar nessa visão da graça que Deus vai agindo e vai operando sobre nós de uma forma totalmente maravilhosa. Pergunta? Comentário. Bom, a terceira esfera na qual nós podemos perceber a ação da graça de Deus é a esfera moral, a ética, né? É o poder se relacionar e se envolver mutuamente com respeito mútuo, apesar da nossa degradação.
apesar da nossa degradação. Uma coisa é eu cuidar bem daqueles que são meus. Outra coisa é eu cuidar bem daqueles que eu não conheço. Já parou para pensar na complexidade do relacionamento social? Na rua onde você mora, com seus vizinhos, com pessoas de cabeça diferente, com mente diferente, com ações diferentes. A inteligência do homem de adaptar as leis para que haja um convívio comum. O senso que acontece na sociedade do direito e dos deveres. Para pensar nisso. Como é que seria o nosso mundo se esse senso não existisse? Se eu não tivesse um senso do certo e do errado? Como é que seria essa realidade? Se nós vivêssemos num local totalmente anárquico, sem lei, sem absolutamente nada. Quem é que capacita o homem a fazer isso? A Bíblia vai dizer que é Deus, que vai derramar da sua graça sobre a vida do homem e vai infundir. Paulo disse que Deus colocou a lei no coração do homem para que o homem sem lei pudesse caminhar e optar e saber que ele está errado. Isso é a ação da graça de Deus. Colocar nele essa condição de fazer. Em qualquer sociedade, o casamento vai ter o seu valor. Na nossa sociedade moderna, aqueles que estão cada vez mais pervertidos têm tentado destruir a família, mas eles só conseguem destruir a família criando alternativas para a família. Não conseguem simplesmente acabar por completo da família. Há algo inerente nele. O homossexual que está completamente averso à sua natureza, ele ainda assim quer família. Pode pensar nisso. São conceitos que estão sendo distorcidos pelo pecado, mas que restringem a extinção da humanidade. Que faz com que a humanidade ainda permaneça. Né? Que ainda tenha condições de sobrevivência. Então esse conceito moral, essa mores que é derramada sobre a vida do homem, esse conceito social de poder conseguir adaptar leis de convivência, ela é algo derramado por Deus. Aliás, a Bíblia diz que as próprias autoridades que temos, foi Deus quem levantou para nos manter e nos suster. Há necessidade de leis. Quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso país, geralmente você ouve os comentários: o Brasil é um país injusto, há um monte de lei injusta, eu pago um monte de imposto, tem um monte de coisa que eles me cerciam, tem um monte de direito que eu não tenho, que eu deveria de ter. Ótimo. Mas ninguém lembra das leis que fazem justiça. Imagina você dirigindo aí sem lei de trânsito. Como é que seria? Né? E qual é a função dessa lei? Restringir o mal, a ampliação do mal. A polícia, o exército, o poder de punição do juiz, por mais que ele venha se corromper ou que haja corrupção no meio, o quanto ele não restringe do mal. Já imaginou se não tivesse isso? Tudo isso que está na esfera da moral, que está no convívio social, na boa adaptação da sociedade para o convívio bem, é alvo da graça. Porque ela procede de um senso moral colocado de Deus no coração do homem e na vida do homem. Tavares ali, Daniel. Salmo 8. E que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroaste. Este salmo se refere aí à criação do homem como algo especial, diferenciado, né, do restante da criação. Romanos 1:32. Alguém faz a leitura para a gente? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Se referindo aí à ação de Deus, da lei de Deus no coração do homem, né? Que o homem não se torna indesculpável, porque ainda que ele não tenha o conhecimento da lei escrita, revelada a Moisés, ele tem em si essa visão de lei. E esse é um dos conceitos mais interessantes que tem, porque você vai em qualquer local, existe leis morais e princípios que nós consideramos são chamados de princípios eternos, que ainda que eles não sigam de forma correta ou totalmente na escala, na mesma perfeição dos 10 mandamentos, fazem menção dos 10 mandamentos. Toda a sociedade, por exemplo, abomina a cobiça. Toda a sociedade abomina o matar por matar. Toda a sociedade valoriza os pais. Toda a sociedade tem, de alguma forma, esse contexto da sociedade, dos mandamentos ali, inserido no contexto dele. Toda a sociedade tem uma visão de um Deus, ainda que não conheça o Deus de Israel. E de uma necessidade de respeito a essa criatura, ou a esse ser superior. Então, quando você olha para a sociedade, pega um antropólogo aí, pede ele para poder desfolhar as sociedades mais primitivas que nós conhecemos, aqui dentro da região do Amazonas, seja lá na África, nos povos mais primitivos, seja nas sociedades mais modernas, esses princípios, ainda que eles não sigam a regra, ainda que eles não olhem o decálogo, as 10 leis do mandamento, essas leis estão inseridas de alguma forma no contexto da sociedade. Quer ver um negócio? A Bíblia diz que nós não devemos fazer deuses, mas que nós devemos de adorar a Deus. Mas não há um povo que não tenha um Deus. Até o ateu que diz não crer em Deus, ele tem o Deus dele. Há um objeto de adoração na vida dele. Ele pode não conhecer o Deus, mas o conceito de deidade está dentro dele. Um homossexual, um pervertido sexual, um pedófilo, ele pode não respeitar a família dos outros, mas ele tem um conceito de família. Para ele ser totalmente degradado, ele é louco. No nosso contexto social, uma pessoa que não tem, por exemplo, uma visão mínima de família, ele não é considerado uma pessoa de juízo. Ele é um perigo para si mesmo, porque ele é louco. Entende? De onde vem esse conceito? É o conceito moral de Deus, da graça comum de Deus, para manter a ordem da humanidade, porque senão não existia nada. Não ia sobrar absolutamente nada. Iríamos nos comer uns aos outros. Né? Então as leis são feitas para isso. As restrições, as questões que são feitas, né? Todas elas vêm em cima disso. Há uma quarta esfera, que a gente geralmente não pensa nisso como alvo da graça de Deus. A gente não tem essa visão, que é a esfera da criatividade, a esfera da arte. É interessante isso, porque o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus artístico, e que dá ênfase ao que é belo. Dá ênfase ao que é belo. Quando nós olhamos para o universo, por exemplo, o Adalto Lourenço, ele fala que no universo, antes dos grandes telescópios poderem filmar e fotografar o universo, imaginava-se o universo como um local negro, com algumas pontinhas de luz, como a gente vê aqui. Mas descobriu-se que o universo é colorido. Locais onde não tem luz, há alguns gases que dão reflexo, que dão brilho. E a pergunta que os cientistas fazem é: por que tanta beleza? Para quem? Para Deus. E nós herdamos esse senso de beleza. Você já reparou que quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais o senso de belo se torna belo? A gente valoriza as coisas. E quanto mais longe de Deus, mais o senso da degradação acontece na arte. Há o exemplo lá da exposição do MAN, do Palácio das Artes lá em Belo Horizonte, do que acontece nesses outros locais aí que o pessoal chama de arte. Tem nada de arte naquilo ali, é só depravação, é só sujeira, é só coisa feia, né? Totalmente degradado, ridicularizando o que é belo. Mas você percebe que o próprio homem em si, ele tem uma noção de belo. O povo comum tem uma noção de belo. Se ele não está envolvido com essa degradação toda, ele vai dizer: não, isso é muito feio. A gente tem essa noção e essa criatividade, inclusive, de criar o belo, de fornecer o belo, de fazer ou copiar o belo,
é algo da graça de Deus, porque deixa a nossa vida mais alegre. Imagina a sua casa sem cor. Imagina você chegar agora na sala da sua casa, não tem cor, é tudo cinza. Não tem um móvel que decora, não tem nada que não tem um vasinho de flor, não tem uma cortina. Imagina que tristeza que seria entrar dentro da sua casa. Imagina você chegar na sua cozinha e a comida ser só comida. Não for bonita. Ela não tiver, você não souber ajeitar. Eu fico observando as mulheres fazendo a salada. Tem umas saladas que são bonitas, dá gosto. Você come só por olhar por ela. Porque ela fica bonita, a comida fica bonita. Né? Então, imagina se a sua vida não tivesse esse senso de beleza, o quão triste ela seria. Sabe qual é o maior problema da depressão? É que a depressão tira o senso do belo. A pessoa fica apática, ela não consegue ver beleza em nada. E aí o que acontece com a depressão? A pessoa quer a morte. Então imagina o valor do senso criativo na nossa vida para a preservação da vida. Às vezes a gente não pensa nisso. Da onde vem isso? Não vem do homem natural. É alvo da graça. É a graça de Deus que nos alcança e que faz com que nos dê essa capacidade tanto de apreciar como de copiar e criar beleza. Deixa só o microfone chegar aí que é para os outros ouvirem. Falando que essa beleza, ela é em todos os âmbitos da nossa vida. E nós gostamos só do que é belo. Em todos os sentidos. De olhar um ao outro, tudo. É móveis, é tudo, é o que é belo. Nós nos adaptamos a isso e gostamos disso. Né? E quando a gente vê que a coisa é depravada, é feia, quem tem esse senso já sai fora dessa questão. Exatamente. A gente cria cores de tinta para pintar a casa, a gente cria cores de roupa, cria tecidos diferentes, né? Cria tudo isso com um senso de beleza. Não é só um senso de utilidade, é um senso de alegria. E você pode perceber que você funciona assim. Você funciona assim. Por exemplo, por que se veste preto em velório? Por que ninguém vai no velório de vermelho, com chapéu esvoaçante, né? Com aqueles vestidos longos? Por que as mulheres não vão assim no velório? Vão até chique, né? Bonitas. Mas por que preto? Porque é uma cor escura, trevas, tristeza. Né? É uma cor que joga você, olha, ela entristece. Ela não aviva. O vermelho já traz vida, já traz uma outra realidade. Né? Então, já reparou que quando você vai escolher a sua roupa, no guarda-roupa, dependendo da sua maneira, do seu emocional, ela vai direcionar a sua cor e o tipo de roupa que você vai usar? Homem que é relaxado, que usa qualquer coisa, ainda assim tem esse senso de escolha. Ainda assim ele tem esse senso de escolha. Mas a mulher é mais evidente nessa questão. Né? Então esse senso de beleza traz luz para a vida, irmãos. Ela pode mudar nosso ambiente, ou a nossa maneira, no local onde a gente está. Ela pode trazer conforto, como pode trazer uma sensação de ira e de raiva. Então a gente consegue caminhar com esse senso de beleza e mudar o nosso sentimento e a forma da gente lidar com as coisas. E esse senso é graça, para que a vida tenha um pouquinho mais de luz. Estava pensando aqui, pastor, que esse senso de beleza faz a gente imaginar Jesus belíssimo. E observando as fotos que as pessoas criam de Jesus, as pinturas, a nossa imaginação, ela busca essa situação da beleza, que ninguém consegue enxergar Jesus feio. Eu nunca vi uma imagem de Jesus, uma foto feia. Só lindo, os olhos belíssimos, o cabelo extraordinário. Acho que é esse senso de beleza, de criatividade, não é isso? A gente imagina o belo, maravilhoso, lindo com Jesus. Que vem esse senso que Deus dá para a gente. Até o céu. A gente se imagina, né, e vê como é que vai ser. Belíssimo. Então a gente tem essa visão. Então essas 4 esferas, elas poderiam ser redivididas, como a esfera da sociedade, que aí eu já falo sobre a questão da organização e governo, que eu coloquei dentro da esfera moral, né?
da esfera da própria esfera da criatividade, nós podemos separar a arte a arte, da arte pela sobrevivência, e aí sucessivamente. Mas a ideia é mostrar que tudo que conceito, tudo que está ao nosso derredor, está envolto na graça de Deus para com o homem. Tudo está envolto na graça de Deus para com o homem. Mas isso não responde à pergunta que eu fiz no início. Por que essa graça atinge todos os homens? Qual é o objetivo do Senhor em derramar graça e suportar os filhos da desobediência? Se Deus já deixou claro que Ele é livre para poder fazer isso como Ele quer, que não há injustiça da parte dEle em destruir todo mundo, que não há injustiça em lançar o homem no inferno. Aliás, quando Moisés tenta pleitear com Deus, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Em outras palavras, eu sou Deus, fica na tua. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E por que então nós percebemos Deus agindo ainda neste mundo e permitindo que essas coisas ainda, esse mundo ainda caminhe nesta realidade? Ou seja, por que há manifestação da graça sobre um local onde só merece destruição? A resposta é muito simples, meus irmãos. Por conta de mim e de você. Por conta dos eleitos. É por isso que a graça ainda permanece. Porque Deus, Ele estabeleceu colher os seus eleitos ao longo da história. E se Ele retirar a graça, não existe humanidade. E se não existe humanidade, não existe aonde nós nascermos e aonde nós encontrarmos o Senhor. O ato da graça de Deus e da restrição de Deus ainda é por conta da igreja. Ou seja, o ato da graça comum é um reflexo da graça especial, da ação salvadora de Deus, que na eternidade resolveu salvar alguns. Isso faz com que evidencie sobre nós um valor ainda maior sobre a graça. Porque Deus suporta esses filhos da perdição por conta dos seus filhos eleitos. É só por isso. Não há outro motivo pelo qual Deus vai suportar. Todos eles serão condenados e destruídos, porque assim Deus determinou. Mas enquanto houver um eleito a ser alcançado, Deus suportará e ainda restringirá a maldade para que ela não possa destruir todo mundo. Esta é a resposta. Então, quando nós olhamos para a graça comum, nós devemos de pensar nessa graça numa condição como um reflexo da ação de Deus sobre a vida daqueles a quem Ele quer alcançar. Exemplo disso, José. Potifar foi abençoado por conta de José. O maior benefício foi para Potifar. Mas Deus estava cuidando de quem? De José. Ensinando, fazendo com que ele fosse preparado para chegar onde ele está. E mais do que cuidar de José, preservar toda a nação de Israel. Deus suportou a idolatria, a falha do Egito, para poder então manifestar a glória dele e a graça dele mais à frente. A Bíblia diz que Deus levantou o faraó para que ele fosse julgado, para que ele fosse condenado, para que Deus fosse evidenciado em sua misericórdia, mas a graça estava sobre Israel. Percebe? Tudo que nós vemos nisso aqui, todas as leis, todas as situações, tudo que aparece, tudo que é belo, isso é a benevolência de Deus que cai sobre nossas vidas e se estende a todos. É por conta da igreja. É por conta dos seus eleitos. É só por isso que a graça de Deus ainda age sobre este mundo. Por quê? Porque a função da graça de Deus, esse favor imerecido, ele está primeiramente enraizado à pessoa de Cristo. E Cristo veio para buscar os seus. Cristo veio para
buscar os eleitos de Deus. E para que ele possa alcançar todos os eleitos, é preciso que suporte toda essa situação até que todos sejam alcançados. Pergunta. Vai lá, Eli. Na verdade é que eu não esperei, mas é só um comentário. Por que existe a humanidade hoje, né? Pela graça que Noé achou diante de Deus, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, assim, o escolhido de Deus, que foi Noé, para a obra que Deus escolheu que ele fizesse ali naquele momento, deu sequência à humanidade. Pelo escolhido de Deus, Deus poupou a humanidade, pela família, e assim continuou o ciclo de vida na Terra, né? Então, a graça, desde o início, desde os primórdios da criação, a graça está presente. Então, no caso, na preservação da vida, foi a graça que Noé achou aos olhos de Deus, diante de Deus. Eu vou um pouquinho mais longe, não foi nem por conta de Noé. Gênesis 3,15, lê aí. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De quem que está falando aí? De Cristo. De Cristo Jesus. Esse é chamado proto-evangelho, ou primeiro evangelho, né? O evangelho primitivo, que já aponta para a vinda de Jesus. Se Deus tivesse destruído toda a humanidade e não tivesse preservado uma família, Cristo não viria. Aí nós vamos um pouquinho mais além. Noé achou graça por conta dos eleitos, desde a eternidade. Porque Cristo tinha que vir para cumprir o papel. Adão. Exatamente. Por que Adão viveu tantos anos? Porque havia uma promessa a ser cumprida. Havia uma promessa a ser cumprida. Pastor, só uma pergunta aqui, acho que ainda está dentro do contexto, ainda quando o senhor referiu a questão do intelecto, né? É verdade mesmo, tem base bíblica para que quando o homem pecou, né, com o pecado, o homem perdeu toda aquela capacidade de inteligência que ele tinha, porque tem uma linha de cientistas que falam que nós só usamos 10%, aqueles que usam 10% de sua capacidade, né, de inteligência, que foi perdido isso lá no Éden, é verdade? Essa é uma teoria científica de que nós não usamos 10%. O homem mais sábio do mundo não chega a atingir 10% do potencial do cérebro pelo que ele é examinado. E aí a teologia vai dizer que há uma restrição por conta dessa ação de Deus. Eu poderia dizer, teologicamente, que isso poderia ser tanto uma questão de graça, porque se a gente não usa 10% e a gente destrói tudo que usa, imagina se a gente usasse 100%. O potencial que a gente tem, né? Seria uma forma de restrição até, essa graça para evitar a destruição e a degeneração de todas as coisas, né? Como até uma forma de punição, porque você não usar o 100% do seu potencial, também significa que muito do que você poderia fazer não faz, né? Mas essa é uma teoria, ela não é comprovada cientificamente, é uma teoria levantada, né? Os neurocientistas discutem muito isso por conta do potencial do cérebro, mas como a gente nunca avançou além do que a gente já avançou, a gente não sabe a quantidade do que pode ser feito. Alguns falam até de telecinese, de não sei o quê, falam um monte de coisa aí viaja na maionese, né? Pois é, quando 10% já faz bomba atômica. Não precisa nem fazer bomba atômica não, moço. Tira a comida de todo mundo, com 10% coloca nas corporações e alguns são milionários e outros estão morrendo de fome. Então, mata mais do que bomba atômica. A questão hoje é essa, a gente tem que entender que, de uma certa forma, também é graça de Deus. Tá? Mais alguém? Cada dos eleitos. Por conta dos eleitos, único e exclusivamente. Bom, para a gente ter uma noção do que é a depravação do homem, para a gente ter uma noção do que é o mal do homem, do quanto o homem atinge toda a criação e a si mesmo,
nós matamos a nós mesmos mais do que qualquer outro ser vivente na terra. Nós somos destruidores do que está ao nosso redor, da fauna, da flora, né, do bioma, e de nós mesmos mais do que qualquer outro ser na terra. A única coisa que mata mais ser humano do que humano é o mosquito, na transmissão de bactérias. É a única coisa. Fora isso, somos nós, no trânsito, nas brigas, nas guerras, e em todas as outras coisas comuns que a gente faz. Matamos mais do que os outros. Oi? Usamos a natureza. Tudo isso aí é a situação. E aí, só não acaba por conta disso. E aí existe uma outra questão, para a gente poder encerrar, né? Que as pessoas falam, os cientistas falam, né? Nós estamos destruindo o mundo, vai faltar material. Há um tempo atrás ia faltar petróleo, já descobriram que não vai faltar petróleo, pelo contrário. Aí fala que nós estamos abrindo a camada de ozônio, outro já fala que não existe mais esse negócio de camada de ozônio. Outro fala que nós estamos acabando com a água do mundo, mas outro já disse que não está acabando coisa nenhuma. Deixa eu falar uma coisa com você. Isso não vai acontecer de forma alguma, a extinção humana por falta de recursos. Porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que os homens irão receber o juízo de Deus. E quando o Apocalipse aponta o juízo de Deus, ele aponta para a ação do Senhor em condenar o homem. Então, quando alguém fala assim, porque, nossa, está acabando com o minério. Eu falo, irmão, se acabar com o minério, vai descobrir outra coisa. Ou a gente volta a viver sem minério, mas não vai morrer por conta disso, não. Porque isso não é a forma como o mundo vai acabar. Só para tranquilizar a gente um pouquinho em relação a essas questões, né? E eu tenho lá minhas dúvidas se de fato isso vai acabar antes de Jesus voltar e fazer essas questões. Eli? Na verdade, Deus fez o mundo com a capacidade de suportar a espera de Jesus voltar, né? Já fez com a capacidade de sustentar. Sim, com certeza, com certeza. Meus amados irmãos, nós vamos terminar por aqui. Eu acho que ficou claro o nosso estudo, deu para entender bem, né? Entender essa questão. A gente podia falar muito mais sobre isso, mas esse é o básico que a gente pode fazer. Daqui a gente já pode ter uma noção do que é a ação de Deus e a ação da graça de Deus sobre a humanidade, e principalmente o que é o amor de Deus para conosco. Porque ao estudar a graça comum, nós percebemos o quão nós somos alvo daquilo que a Bíblia chama de tal maneira, né? Com tanta intensidade. Quando João diz, porque Deus amou ao mundo com tamanha intensidade, se refere exatamente a essa ação. De que forma? Pensa o tamanho pelo qual Deus nos ama, ao ponto de suportar, né, a maldade, restringir a maldade, suportar os filhos da ira, para que a gente possa estar aqui. Então, tem uma noção disso. Não apenas o ato do fato, que já é grandioso, o fato do filho dele ter morrido por nós, mas o fato de que ele ainda preserva tudo isso por nossa conta. Então, nós somos alvos de um grandioso amor. Bem, vamos orar então, para a gente poder encerrar? Pai Santo, Deus bendito e maravilhoso, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse estudo, por mais esse dia, pela manifestação da sua graça sobre nossas vidas e sobre o mundo em que vivemos. Penso que hoje, Pai, nós podemos olhar para esse mundo de uma forma diferente. Podemos perceber o quão gracioso o Senhor é para conosco. E nosso coração pode render mais louvores e adoração ao Teu nome. Paulo estava plenamente certo ao dizer que em tudo devemos de dar graça. Em tudo devemos de louvar e exaltar o Teu nome, porque de fato o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não apenas, ó Deus, dirige a vida, o Senhor cuida da nossa vida. E eu louvo ao Senhor pelo Teu cuidado paternal, amoroso, pela forma graciosa pelo qual o Senhor tem nos conduzido. Nós, como igreja, cumpramos também o nosso papel de alcançar esses que estão perdidos. Para o mais breve possível, possamos ver o Senhor rasgar os céus e estabelecer o Teu reino eternamente, para a glória e honra de Ti mesmo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus nos abençoe. Lembrando que domingo nós temos culto especial de Natal, em que as crianças estarão fazendo a nossa liturgia.